Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBRP11, vale a pena? Então pessoal, antes de a gente saber a respeito desse fundo, analisá-lo um pouco mais, eu gostaria de pedir encarecidamente, por favor, deixe o like nesse vídeo, ele é muito importante para a gente. Comente aqui embaixo se você tem esse fundo, se pretende adquiri-lo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece para nos ajudar a crescer cada vez mais e levar a educação financeira para as pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado de todos os demais vídeos. Atualmente, contamos com 110 inscritos, o canal tem crescido bastante, eu agradeço imensamente. Mas a gente está na luta agora para a próxima meta, que é alcançar 200 inscritos, 400 inscritos, 1000 inscritos e assim por diante. Esse vídeo foi um inscrito, inclusive um amigo meu, que pediu que eu fizesse análise, tá? Então, se você quiser que eu analise algum fundo ou que eu faça alguma análise de alguma ação, só deixar nos comentários aí que a gente vai fazer o possível para analisar, tudo bem? Vamos lá. Esse fundo imobiliário, ele é relativamente recente, tá? Ele é pela gestora RBR Properties, ele é do segmento híbrido, ele é um mandato de renda. O que vem a ser segmento híbrido? Significa que ele pode investir no que ele quiser. E o mandato de renda, no que ele quiser, desde que seja voltado para tijolo, né? E o mandato de renda dele é que ele tem que investir, pelo menos, auferindo ganho. Com aluguéis e etc. Como eu disse, é um fundo que veio à bolsa no final de dezembro de 2019 e ele veio numa base de valor um pouco diferente no mercado, a base de R$80. Ele tem uma boa liquidez diária de 2,5 milhões por dia de negociação. Ele está presente no IFIX, isso é algo importante. Os usuários lá do Clube FI dão nota 4 de 5 para esse fundo e ele tem 12 mil cotistas, também é uma quantidade bacana. 12 milhões de cotas, desculpe. E ele tem quantidade de cotistas, 88 mil cotistas, tá? As pessoas, acredito eu, que estão um pouco preocupadas com a queda desse fundo. Por quê? Quando ele veio com o seu lançamento na bolsa, ele foi lançado aqui na base de R$80, tá? E o que vem acontecendo? Ele teve o seu ápice aqui, chegando a mais de R$100 a sua negociação. E em razão do momento pandêmico que ocorreu ano passado, ele teve uma queda brusca, sendo negociado abaixo dos R$70. E depois voltou a se recuperar novamente, tá? Tendo alcançado aqui, em fevereiro do atual ano, algo próximo de novo dos R$100. Só que se você observar recentemente, o fundo agora está com uma tendência de queda. Está lá embaixo, caiu muito e ele voltou meio que para o seu valor patrimonial. Então, o que acontece? As pessoas veem outros vendendo, não sabem como o fundo ganha dinheiro, não faz uma análise do fundo e começam a se desesperar. Vê um vendendo, vê o outro vendendo, vê o outro vendendo, e isso gera um efeito manada e acaba que todo mundo vai se desfazendo das suas cotas sem fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Eu procurei estudar bastante, eu li todo o relatório para trazer para vocês, para tentar mostrar o porquê dessas quedas. Às vezes não tem o porquê das quedas nos fundos, tá? No momento pandêmico, tanto ações quanto fundo imobiliário, que foi em março de 2020, você olhar o histórico de qualquer ação, de qualquer fundo nesse período, sempre teve uma queda, sempre. Então, neste momento pandêmico que a gente está passando, mas em tese está melhorando, lá no início da pandemia, que foi o ápice, que teve o lockdown e etc., tudo caiu. E as pessoas ficaram totalmente desesperadas. Inclusive, foi um excelente ponto de entrada no quesito investimentos, entendeu? Então, o que acontece? Eu vou trazer o que, na minha opinião, foram 2 pontos principais para esse fundo ter caído bastante.
E vou tentar trazer para vocês e explicar melhor o porquê dessas quedas aqui que a gente percebeu aqui. Esse fundo ele passou por uma emissão recentemente. E ele atualmente agora é um fundo que chegou na casa de R$1 bilhão. Durante o período de subscrição que o fundo vem a mercado pedir dinheiro, durante esse período inteiro é comum que os fundos passem a entregar menos rendimento. Por quê? Está entrando capital no fundo, está entrando dinheiro no fundo e esse dinheiro não está aplicado à taxa média que ele costuma captar. E se eu tenho dinheiro parado, esse dinheiro parado em liquidez, parado em renda fixa, não vai render igual esse dinheiro parado nas aplicações, que no caso esse fundo ele aplica tanto em escritórios, lajes corporativas, quanto galpão logístico. Então esse é o primeiro ponto, tá? O que aconteceu aqui, se vocês observarem, nos 2 últimos meses, tá? Nos 2 últimos meses, esse fundo entregou abaixo do que o que ele vinha entregando. Ele vinha entregando algo em torno de 50 centavos a 58 centavos. E nos últimos 2 meses, ele começou a entregar um pouco menos. E por que ele tem entregue um pouco menos? Primeiro ponto, ele passou por subscrição e ainda não alocou todo o seu capital. Ele já comprou alguns bens, alguns imóveis, só que, eu vou até ler para vocês no próximo slide aqui para vocês, o comunicado do gestor, que por questões da pandemia, eles não estão conseguindo escriturar, documentar esse imóvel. E em razão disso, não está tendo ainda recebimento desses bens que ele comprou. Então, o dinheiro não foi totalmente alocado, por causa desses problemas cartorários e tudo. E o pessoal também, eu tenho observado nos fóruns, muitos cotistas, pessoas que possuem esse fundo, reclamando de um movimento que as gestoras têm feito. As gestoras captam dinheiro no mercado, o dinheiro fica ali parado, não é alocado, só que ela começa a cobrar a taxa de gestão em cima de um dinheiro que não está sendo trabalhado. Então tem muita gente satisfeita nesse ponto. Então junta essa insatisfação com a questão de demora, assim, não necessariamente por culpa do fundo, com questão que caiu o rendimento. Então são vários fatores que geraram, que impactaram para essa queda aí na entrega do fundo. Acredito eu que mais 1 mês, 2 meses no máximo, esse fundo vai retomar e vai voltar a entregar o que ele entregava antes. Tá? Então as pessoas, novamente, investem sem saber no que está investindo, sem saber como o fundo faz dinheiro. E na primeira queda que o fundo apresenta, a pessoa se desespera totalmente. Olha o quanto esse fundo entregou no último ano, 7,24%, ele já vem acumulado quase 20%, um fundo que é bem recente. Então ele tem entregue um excelente resultado para os seus cotistas. Só que isso é um mercado de renda variável. As cotas vão oscilar para cima, mas também vão oscilar para baixo. No momento de queda, o que tem que se observar é se foi problema de gestão, o que está acontecendo? A gestão não está conseguindo controlar, está tendo vacância desenfreada e a gestão não consegue repor essa vacância? Não é só isso que vem afetando o fundo, tá? Ele tem sim um pequeno problema de vacância, que eu vou trazer mais para frente também, demonstrar isso para vocês, mas os fundos de laje têm sofrido bastante. Então, isso é um momento temporário. Para quem, que na minha opinião, eu entendo que eu não tenho esse fundo em carteira, mas pretendo adquiri-lo, tá? Para quem entende que esse fundo é bom, que é o meu caso, ora, se o fundo, se as cotas estão caindo, é um excelente momento para você adquirir mais cotas. Agora, se você não entende o momento que o fundo está passando, ou não quer correr esses riscos inerentes ao setor que esse fundo aplica, ora, você pode se desfazer das cotas. Lembrando que eu sempre venho reforçando em cada vídeo que não é recomendação de compra, não é recomendação de venda do ativo, tudo bem? Então vamos mais à frente aqui. Aqui vem um comunicado, ó. Eu não vou ler tudo para a gente não perder tempo aqui desnecessário, basta ir lá no relatório gerencial que você também vai ter acesso a isso. Mas está aqui pública aqui a informação. Ó. Em maio, o fundo distribuiu 32 centavos, rendimentos foram mais uma vez onerados pelo valor que está em caixa depois da quinta emissão. Ele adquiriu o edifício River One
e ele agora vai ter 100% desse edifício, e que 78% dos recursos que estão em caixa vão ir para a compra desse edifício River One. Só que a gente vai observar lá na frente que esse River One ele representa 33% do fundo. Da geração do fundo. E ele está 100% vago. Então, poxa, 33% das receitas estão sendo afetadas por um imóvel que está vago. Então, esse é um ponto primordial para a queda da receita também do fundo. Tá? Então, esse é um ponto também que está afetando o fundo. Esse fundo ele aplica em 4 estratégias: a estratégia core, estratégia tática, estratégia de liquidez e estratégia de desenvolvimento / retrofit. Tá? O que vem a ser uma estratégia core? É onde está a maior parte das suas aplicações. Ele investe em tijolo diretamente ou em FIIs específicos. Tá? Na estratégia tática, ele compra cotas de outros FIIs, buscando a arbitragem. O que vem ser a arbitragem? Você, por ser o fundo, por ter muito patrimônio, ter muito dinheiro, ele é um investidor. Ele consegue comprar com mais oportunidades que nós, pequenos investidores. Então, ele compra fundos que estão sendo negociados aí em subscrições muito mais baratos. Então, acontece, por exemplo, o VSLH11, ele está tendo uma alta nos últimos dias. Ele já está sendo negociado a quase R$11. Mas, durante a subscrição, esse fundo vem trazido novas cotas a 10,05. Então, poxa, o fundo vai lá, compra 10,05 e lá na frente ele vende, auferindo ganho de capital. Então, esse fundo trabalha com essa estratégia também. Outra estratégia de liquidez é alocar em renda fixa, LCI, CRIs e também em alguns tipos de fundos aí que para ele considera de liquidez. E o que vem a ser desenvolvimento / retrofit? Desenvolvimento é algo para ele compra o imóvel, pode ser um terreno ou imóvel parado, e reforma ou constrói ali. O retrofit nada mais é do que pegar um imóvel que é mais antigo e reformar esse imóvel para oferir ganho de capital aí. Tá bom? Então são 4 estratégias que esse fundo aplica. O que eu havia já antecipado para vocês é isso aqui, ó. O River One, ele tem representado 30% do fundo. A RBR, que é a gestora, ele aplica também mais 15% do fundo num outro fundo que existe, que é o RBRL, de logístico. Então, ele tem 15% do RBRL, ele comprou por meio do RBRP. Mas ele tem outros galpões também, que não necessariamente estão lá dentro do RBRL. E essa primeira parte aqui, ó, essa primeira parte, toda ela faz parte da estratégia core. Esses fundos aqui estão na estratégia tática e esses fundos aqui estão na estratégia de liquidez. Tá? Então, você observa que ele tem um caixa bem vultoso parado aqui, ó, 22%. E ele aplica mais quase 2% no KNCR para fins de liquidez, para desovar, para vender e aplicar em alguma outra oportunidade, se for o caso. E esses fundos aqui são fundos táticos, tudo bem? Vamos à frente. Um ponto interessante e um pouco preocupante é a diversificação dos ativos do fundo. Ele está muito concentrado apenas em São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Apesar de que São Paulo é a parte mais importante do país, ele está concentrado apenas nessas 2 regiões. Um ponto positivo é que uma boa parte já é São Paulo e uma parte bem menor é Rio de Janeiro. Por quê? O mercado do Rio de Janeiro ele vem enfrentando grandes dificuldades já há algum tempo. Especialistas têm uma perspectiva que a partir de 2025 o mercado do Rio de Janeiro volte a aquecer. Outro ponto também para se analisar o porquê que esse fundo tem sofrido bastante é que 95% está alocado em escritórios e apenas 5% em outros, dentro da sua grande maioria, os fundos logísticos. Então, apesar dele ter bastante galpão logístico, ele representa pouco aqui da receita do fundo. E pelo fundo representar muito escritório,
A questão lá do River One está impactando bastante esse fundo, tá? Ele tem alocações aqui dos seus contratos, tanto típico quanto atípico. O indexador é IGPM, é outro ponto preocupante, porque o IGPM está desenfreado. Então, muitos fundos têm optado por fazer a troca do IGPM para IPCA. Tá? Então, ele tem 80% IGPM, 19% em IGPA. Outro ponto também para que se tenha atenção. Os contratos, na sua imensa maioria, vão vencer em 2025. Então, ainda está um pouco longe, mas já é outro ponto de atenção que tem que se ter. Tá? E esses contratos também, eles de tempo em tempo são renovados. Ó. E aqui são os prazos que vão ser renovados os contratos, são revisionais os contratos. Observa-se naquele período ali se houve a inflação e tal, e aí é reajustado baseado nisso. Então tem uma pequena parcela sendo reajustada agora em 2021, outra em 2022, ó. Uma boa parcela em 2023, 20%, 15% em 2024 e mais 50% em 2025. Outro ponto a se observar é o seguinte, ó. Aqui embaixo, a gente vê o que representa cada um dos imóveis desse fundo. Então, o River One, que eu tenho citado o tempo inteiro, ele representa 34% do fundo. Esse edifício aqui, ó, Delta, representa 12% do fundo. Tanto o edifício aqui, Amauri, quanto o edifício aqui, Somos, também tem uma boa representação do fundo. Por que eu estou citando esses fundos em particular? Porque esses fundos, eles têm um pouco de vacância. O River One está com 100% de vacância e o Delta tem uma vacância bem menor, tá? O Celebration aqui e o Venezuela, por exemplo, são fundos que não apresentam nada de vacância. Então, como que eu sei essas informações? Como eu disse, eu fui lá no relatório gerencial, fiz o estudo, fiz uma análise, tá bom? Então, se você quiser saber um pouco mais, não se baseie apenas pelo que os influencers trazem para vocês. Isso pode ser um basilar para você fazer a sua tomada de decisão, mas depois disso, vá lá no relatório, pegue os 2, 3 últimos, veja como é que está sendo a evolução do fundo nesse período, para que você possa aí sim tirar suas conclusões a respeito. Na minha opinião, que não é recomendação de compra nem de venda, esse é um excelente fundo, um fundo muito bom, é um fundo diversificado em quantidade de ativos, é um fundo com uma proposta um pouco diferente do que o mercado vem trazer, e eu acredito sim na retomada desse fundo. Acredito que ele vai voltar aos seus patamares ali de próximo de 100 ou mais. Mas investir em mercado variável, em fundos imobiliários, em ações, você tem que investir com uma visão de longo prazo. Às vezes, assim, pode ocorrer movimentos temporários aí de grande alta, grande baixa, mas a alta grande ela só vai acontecer no longo prazo e não no curto prazo. Tudo bem? Vamos à frente. Eu gostaria de reforçar com vocês novamente, por favor, deixa o like aqui nesse vídeo, ajuda demais o crescimento do canal, ajuda o YouTube perceber que as pessoas estão gostando do vídeo e vai ajudar no engajamento, vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Comente aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, faça igual meu amigo aí, que esse me conhece, e falou, olha, faz um vídeo sobre tal fundo, tá aqui o vídeo para ele, não sei se vai ficar do agrado dele, tá bom? Mas se quiser que eu comente, que eu faça análise de algum outro fundo, se quiser que eu fale sobre alguma ação, deixa aqui embaixo que a gente vai fazer o possível, tá? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e se inscreva no canal. Ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Atualmente contamos com 110 inscritos, estamos lutando aí para chegar aos 200. Conto com a sua ajuda e sua compreensão para isso, hein? Eu vou deixar passando aqui para vocês todos os imóveis que esse fundo possui. Tá? Inclusive, se você quiser passar nessa parte com um pouquinho mais de atenção, lá mostra o imóvel, mostra se ele está totalmente ocupado ou não, se ele tem vacância ou não, tá bom? Então, se você quiser, vai pausando o vídeo que você consegue ver com clareza aí. Eu vou ficando por aqui, agradeço de coração a cada um de vocês e encontro vocês no próximo vídeo. Fui! Artlist.io